Olá, geeks e geekas, cabeçudos e descabeçadas. Sejam bem-vindos a Derry, ou melhor, a mais um episódio do Orgulho Geek Podcast. E hoje os meus convidados não saíram do bueiro não, tá? Estão sentindo cheirinho de pipoca? Hoje o programa tem como tema especial It a Coisa. E eu trouxe como convidados 2 cosplayers, um da versão mais clássica e outro da versão mais atual, com uma pegada diferente, vocês vão já entender, tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês os meus convidados de hoje. Ela é cosplayer desde 2020 e ele é cosplayer desde 2009. Ela é maquiadora artística e ele também é cosmaker e colecionador. Deem as boas-vindas à Bianca e ao Rubens. Hello. Olá. Pode fazer close. Pronto. Agora vocês podem ficar à vontade para tirar. Eu tô achando que eu vou manter, viu, isso daí. Faz parte dos bastidores, né? Ai, e já falando, né? Já mostrando um pouquinho dos bastidores e dos perrengues que é. A Bianca tava contando aqui pra gente, né? O Rubens que quebrou um pedacinho do dente dela. Quebrou. Ela não sabe nem onde foi que quebrou, mas quebrou. Que rolê que deu. Na hora de ficar fazendo assim, às vezes um dente bateu no outro Acontece. e já era. É o mínimo, né, Rubens? Porque assim, eu acredito que vocês, como... vocês mesmos fazem as caracterizações, né? Ambos fazem. Sempre vai acontecer alguma coisinha ali, mas vocês também sempre estão preparados. Nada que uma super bonder, nada Sim. que alguma fita ali não resolva, Tem né? uma malinha 007 ali pronta ali para poder socorrer a gente. Kit de primeiro Tem socorros que cosplay. ter. Precisa ter. Então, contem mais sobre essa parte do que inspirou vocês a fazer o cosplay e também como é essa parte da preparação, de montar o personagem, da maquiagem, o que é mais difícil para vocês como cosplayers? O que me motivou mais assim é o cinema do terror. Eu sempre curti, né, desde pequeno, sempre gostei. E cresci com isso daí. Lá para 2009 comecei a participar dos eventos Zombie Walk em São Paulo, que a galera tava muito hypado ali com o Walking Dead, né? Tinham acabado de lançar ali e tal. E tava bem hypado. Aí eu comecei a fazer uns personagens de zumbi. Você vai para desse ano? Eu tô ansiosa. Eu vou Essa é a minha também. primeira. Sempre Você vai, vou, princesa? sempre vou. Eu quero muito ir. E eu comecei a fazer e tal. E eu fiz por uns anos ali, os 3 primeiros 4 anos ali, eu fazia uns personagens com temas de alguns, porque eu sou muito fã do Romero, eu sou muito fã de zumbi. E eu falei, não, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando os personagens clássicos de terror, algumas coisas assim. Você via um ou outro, só que a maioria era só zumbi. Claro, a caminhada era zumbi walk, beleza. Você vai falar, eu falei, não, alguém tem que começar a fazer. Aí eu senti essa necessidade e vontade, como eu sou fã de outros filmes também, outros personagens, começar a fazer. Aí eu fiz Jason, aí fiz Michael Myers. Aí começou a vir outras coisas, né? Na ideia na cabeça e tal, e eu comecei a fazer, né? E de lá pra cá não parei. Então, assim, sempre que eu posso, eu tô lançando um personagem clássico ligado ao clássico do terror, né? Eu tenho um monte de coisa na mente, assim, projeto para poder sair, né? Mas, assim, ainda tem uma longa caminhada, eu sei que vai sair bastante coisa. Então, assim, eu não parei mais. Então, assim, a minha influência vai de tudo, né? Eu gosto de todo tipo de terror, né? O gore, né? A coisa o mais underground, aquela coisa mais rústica. Os antigos da Universal, sou muito fã, né? E das coisas novas, dos anos 70 e 80, que anos 80 e 90 eu cresci assistindo, né? Então, assim, tá dentro de mim, o terror tá dentro de mim, assim. Sim. Então, eu quero continuar fazendo, sempre homenageando personagens, de preferência os clássicos, né? Mas sempre que eu puder, eu vou lançar uma coisa nova e uma revisitada também, que eu acho legal também, né? Mas, assim, como a galera é uma galera mais nova, não é muito da minha geração, que tá meio à frente dos cosplays e tal, que eu já sou da velha geração, então a galera faz mais ligado com os filmes tipo de 2009, 2010 pra cá. Né? Ali pra trás, eu me vejo na obrigação
né, de fazer. Eu tenho que homenagear esses Manter caras os aí. clássicos. Sim, que nem assim, quando eu fiz o It, eu vi que logo depois dos primeiros filmes dos remake, eu falei, putz, saiu um monte de cosplay e tal. E eu ia nos eventos e falava, puta, não tem nenhum It, cara. Mas aí eu falei assim, o It é uma responsabilidade muito grande para fazer. O It do Tim Curry. Porque eu sou apaixonado pelo Tim Curry, né? E eu falei assim, não, alguém tem que fazer, mas tem que fazer com cara. Então, eu fui indo aos poucos, estudando bastante, pegando bastante referência, né? Me preocupando com a caracterização da roupa, pegando todos os detalhes, mas tem detalhes aqui nessa roupa aqui que, tipo assim, passa batido, mas para quem faz, é muita coisa. Tem muita coisinha assim, vocês não têm ideia, assim, para poder ficar o mais próximo possível. Porque eu gosto de homenagear o criador, né? Porque nem vou falar do King, né? Porque puto, King pra mim o reizinho. King é Deus, né? E o Tim Curry, né? E o Pennywise também, que é um personagem que eu acho muito foda. E o Tim Curry também, que ele me marcou a minha infância com um monte de personagem legal, né? E eu falei, não, é uma grande responsabilidade. Aí eu decidi esse ano lançar. Não deu muito certo os anos passados e tal, né? Deu alguns intervênios aí. E esse ano eu consegui, né? E você conseguiu executar muito bem também, tá, Regina? Não, obrigado. Gostaria de parabenizar, porque não é à toa que eu convidei ele para o programa hoje. Eu fico feliz. Assim, conheci ambos na Horror Expo e não tive a oportunidade de conversar muito com eles durante a Horror Expo, mas eu falei para mim mesma, assim, eu preciso bater um papo com eles, né? Porque eu fiz essa improvisação aqui, tá? Mas ela realmente deu um show com esse cosplay, versão feminina do Pennywise, agora mais recente. Então, agora eu gostaria que você falasse mais um pouquinho também sobre o processo de fazer esse cosplay, linda. Bom, eu também sou muito apaixonada por terror, né? Eu gosto muito de livro de terror, principalmente do Stephen King, ele é o meu autor favorito. Então, antes até de sair essa versão do Pennywise, eu já tinha lido o livro, eu tinha visto a versão, né, mais antiga. E aí saiu essa, eu falei, gente, eu estou apaixonada pelo visual, assim, completo, porque eu acho que a figura do palhaço, ela consegue ser tão lúdica e pro terror, se for usada do jeito certinho, fica tão bom. Então, eu me apaixonei pela versão nova, até porque acho que para nossa geração, os filmes de terror com CGI, etc., esses mais antigos, acho que às vezes a gente pode olhar e ficar meio... Nossa, esse sangue rosa, sabe? Então, acho que a gente acaba tendo uma visão diferente por conta da tecnologia. Se for ver, por exemplo... A Hora do Pesadelo, quando a gente vê alguns que são muito antigos, a gente olha assim, nossa, gente, mas a tecnologia daquele tempo era, né? Então, eu acho que essa nova versão conseguiu pegar essa geração nova e esse CGI foi feito de uma forma muito legal. Então, eu me apaixonei pelo filme, eu me apaixonei pelo Bill Skarsgård. Eu adorei a atuação dele, eu achei incrível os cortes que a gente tem, que ele olha pro personagem e olha pra câmera ao mesmo tempo, que ele fica vesgo. Então, assim, você consegue sentir aquele friozinho, sabe? Quando ele aparece em cena. Então, eu decidi fazer esse cosplay porque eu gosto muito do personagem do It. Então, também fiz todo um estudo, me aprofundei antes de fazer o cosplay, porque é um cosplay que eu tenho muito carinho. Foi, tipo, um dos primeiros que eu fiz. Sim, comecei com uma make basiquinha e fui incrementando aos poucos. Então, esse processo de ir atrás da roupa, ver a referência, ver a inspiração, porque como o meu é uma versão feminina, não é a versão mesmo do It, eu falei assim, vou ver o que eu consigo fazer assim, a versão feminina, dar o meu toque pessoal também, que eu também acho muito legal. Então, foi um processo que demorou anos. Então, eu comecei em 2020 a fazer ele, e aí, aos pouquinhos, eu fui vendo que dava para aprimorar aos poucos até chegar onde eu tô agora, que, assim, estou completamente satisfeita com agora como o meu cosplay tá. Sim, maravilhoso também seu cosplay. E eu vou sair em defesa dos filmes mais antigos, tá? Porque, apesar de concordar em partes com o que a Bianca falou, o Rubens vai concordar com o que eu vou dizer, tá? O Rubens, ele realmente aqui é um encontro de gerações, mas eu, como apaixonada por cinema e por essa época, essa década de 80 e 90, eu posso dizer uma coisa. Por mais que naquela época eles não tivessem muitos recursos tecnológicos, a gente também tem que pensar o seguinte ponto. Era feito geralmente para uma TV de tubo ou para um VHS. Difícil, mesmo nos telões, mesmo os cinemas daquela época, não é a mesma coisa de hoje, certo, Rubens? Sim, então, concordo. assim, primeiro ponto esse, né? Então, as pessoas ficavam admiradas, espantadas com aquilo. Você vivenciou isso, Sim, certo? vivenciei.
E, assim, o efeito prático que era feito... Isso que eu ia dizer. Naquela época lá, era feito de uma forma que marcou... E você faz assim, caramba, mas marcou mesmo. Tanto que hoje, assim... Claro, o CGI é legal, né? Eu acho legal também o uso da tecnologia, dos avanços e tal. Só que o exagero que estraga. Estraga, né? porque alguns filmes antigos tiveram efeitos práticos tão bons que eles envelheceram bem. Muitos dos filmes atuais não vão ter esse mesmo privilégio de envelhecer bem, porque às vezes preferem gastar com um CGI, às vezes porco, um CGI carniça, do que ir lá e gastar com efeitos práticos e maquiagem. Gente, atualmente, uma criatura daquela como Vecna ter sido criado praticamente inteiro com efeitos práticos, eu amo Stranger Things, sou até suspeito, né? Maravilhoso. Mas assim, aqui a gente... Até mais, acho que é mais substancial, você consegue ver. Eu gosto muito do filme Quando as Luzes Se Apagam, porque não tem tanto CGI. Você sabe que tem... por mais que a figura esteja assim, só na sombra, você sabe que tem alguém ali que está interpretando aquela figura. Então acho que fica mais palpável. Quando o terror psicológico também. Sim. Porque tem gente que às vezes menospreza o terror psicológico e, como o Rubens falou até sobre a questão do gore. Eu sempre digo, tem alguns filmes em que o gore é estritamente necessário. O filme só vai acontecer se tiver o gore. Mas muitas vezes aquilo que é sugerido, aquilo que faz a gente pensar sobre, imaginar, é muito mais assustador e perturbador do que mostrar ali, não é? Entra na mente ali você que faz a concepção dentro da sua cabeça. Que nem os livros, não é? Sim, é o livro, você bota para funcionar, né? E pegando o carro aí a respeito dos efeitos, vai até ser meio clichê, mas eu vou falar que todo mundo sempre fala isso daí, e eu sou louco por esse filme também, que marcou a minha infância lá atrás, lá nos anos 80. Lobisomem Americano em Londres. Nossa. Aquela transformação... Nossa, surreal. É surreal aquilo. E assim, se você pegar os filmes de lobisomem que são produzidos hoje, não causam o impacto que causa aquilo ali. Então eu não sei aquela magia que tem ali daqueles efeitos que são fantásticas, né? Eu costumo dizer, eu me apaixonei pelo terror porque eu, como maquiadora artística, me apaixonei pela qualidade de entrega das maquiagens nos filmes de terror. Querendo ou não, onde é que estão as melhores maquiagens na indústria de cinema? É no terror. Então, assim, quando a gente vê até esse esmero ainda hoje de caprichar na maquiagem, mesmo sabendo que você consegue corrigir na edição, consegue adicionar elementos na edição, a gente vê o quão é incrível o trabalho desses profissionais, né? Aqui estamos entre maquiadores artísticos. Você, mesmo se você não atender ninguém, que eu não sei se é o caso, a gente já trabalhou atendendo outras pessoas, né, Bi? Mas você, só de se caracterizar assim, você é um maquiador artístico também? Sim. Não é? E é um testes. Nossa, é um sofrimento. Viu? Eu não faço só esse, né? Eu faço Spalding. Eu faço personagem de tokusatsu também, de série japonesa que eu curto. Eu também faço muito personagem maquiado. Eu adoro personagem maquiado. Eu acho muito legal. Então, assim, eu tenho que desenvolver isso daí, né? Por mais que eu não estudei, mas eu pratico, busco referência, né? Assisto muito canal de dicas assim e tal. Isso aí você vai aprendendo também, né? Claro. Isso daí é pra você, babaquinha, que fala que homem não usa maquiagem, tá? Claro que usa muito ainda. Muita Usem ainda, se souber fazer bem feito como o Rubens, ainda chama atenção. Porque quando eu conheci o Rubens, ele tava, eu acho que era com esse Spalding. Era o Spalding, no sábado. E assim, ele tava idêntico ao personagem praticamente, não é, o Sid Haig. Eu gosto muito desse personagem aí. E a galera já falava até antes do Spalding, falava: nossa, Rubão, você parece com o Sid Haig, não sei o que e tal. Aí quando o Rob Zombie lançou, eu falei: nossa, se um dia eu fizesse cosplay. Aí eu fiz, falei: nossa, e deu super certo. Então, assim, ela já falou que já leu os livros e tudo. Aí eu agora gostaria de saber de vocês, assim, qual é o preferido de vocês? Se é o livro, a minissérie que se tornou filme ou os filmes atuais? Para mim é o livro. Livro? Para mim livro. também. É que eu acho que você pegar um livro e tentar passar para televisão é muito complexo, porque falta muito tem muito detalhe, que assim, mesmo eu gostando do filme atual, tem muito detalhe que eu vi, eu falei, cara, a gente conseguiria interpretar de uma forma tão melhor se tivesse introduzido isso ou isso ou isso ou isso. Então, às vezes eu até falo para as pessoas, gente, ou você vê o filme primeiro, depois você lê o livro, que daí você vê o filme e você fala, nossa, muito legal. Aí depois você lê o livro e você fala, então tinha tal coisa que eu talvez não tenha
percebido no filme. Porque quando você lê o livro antes, você já vai com 7 pedras na mão. Sim, e você assiste lógico, o filme já assim, nossa, mas tá faltando tal coisa. O meu caso foi assim, né? Eu assisti na época a série lá, faltando algumas coisas e tal, né? Depois eu li o livro. Quando eu li o livro, eu falei, não acredito. Nossa, cheio de detalhes, cheio de coisas e tal. E eu li 3 vezes esse livro na minha vida. Gente, mas um livro dessa grossura aqui também, né? Eu li. Quando teve os filmes novos, eu li de novo, né? Pra poder adentrar no universo e tal. Eu tenho muito disso e tal. E assim, eu falo, caramba, mas não tem como. Mas também não tem como passar aquilo ali tudo pra tela. Senão seria uma minissérie de uma temporada inteira lá de 12 horas lá, no mínimo. E já aproveitando que a gente entrou nisso, qual é a expectativa de vocês para essa nova série? Vocês já viram os trailers? Eu achei os trailers sensacionais. Pelo trailer, sim. Eu espero que explique um pouco mais pra galera o que é o It, porque muita gente acha que é um demônio, é uma entidade. A galera não tem muita noção do que é de fato o personagem. É um palhaço demoníaco. Então, eu espero que a série dê uma explicação, mesmo que seja assim, superficial do que realmente é o personagem. Talvez que explore um pouco a tartaruga, né? Eu espero que explore a tartaruga. Porque no filme apareceu, acho que só um legozinho da tartaruga e a gente não sabe nem o que é, nem nada. Então eu espero pelo menos que a série dê um pouquinho desse background do It. Fale um pouco também do oposto dele, que seja a tartaruga. Acho que talvez também um pouquinho de como foi criada a Derry, o comecinho da cidade. Sim. Pelo menos é o que eu espero. Essa parte da cidade, acho que já deu pra ver nos trailers que vai ter, né? Tem umas coisas bem legais ali. Que vai adentrar mesmo no universo ali do King, né? Do It, né? Eu acho que vai somar pra caramba. Os fãs e pra quem tá chegando agora. Sim. Que vai aparecer novos fãs depois dessa série. Pode ter certeza. Com certeza. Vai aparecer um monte. Que a produção parece que tá muito boa. Sim. E conta mais um pouquinho pra gente, Bianca, pra quem não sabe, né? Sobre essa questão da tartaruga, do It como essa entidade oposta a ela, né? Porque, de fato, ele é bem antigo. E por mais que o filme tente trazer ali... Tentar... inserir o personagem, não se aprofundou na história, né? Então conta pra gente um pouquinho. Pra quem vê o filme, ele é só um palhaço demoníaco mesmo que come criancinha, né? Agora, assim, a gente, lendo o livro, consegue saber que ele é de fato um alienígena. Estima-se até que ele é uma fêmea, não é um macho, que veio aqui pra botar uns ovinhos. E a tartaruga é basicamente o oposto dele. A tartaruga é uma tartaruga cósmica, então ela cuspiu o nosso universo. E ela é basicamente a única que sabe como derrotar o It. Tanto que nos livros eles fazem um ritual indígena às crianças para conversar com essa tartaruga, para saber como é que eles derrotam, né, esse ser alienígena. E foi isso que eu senti um pouquinho de falta no filme. Porque assim, eles derrotam o It. Legal, mas esse processo que eu acho que também ficou faltando. Então é basicamente isso. Assim, não dando muitos detalhes, não é um palhaço demoníaco, não é um demônio, é um alienígena. E essa tartaruga é o que fez todos nós, cuspiu o nosso universo. Então, se aprofundar mais nela, vai ficar bem bacana. Porque você vai pegar a base ali e tal, da coisa do enfrentamento, saber como derrotar. Que isso aí não conta, né? Então, para poder saber disso aí, você tem que entrar no livro de cabeça, né? Adentrar, ler, reler, para poder entender essa questão aí. Mas eu acredito que vai vir agora na série. Tenho certeza. Eu tô torcendo. Tô aqui... Estamos na torcida. Torcendo aqui para poder... Pra gente se chocar. Mais do que com os filmes que foram lançados, né? Com a série, depois os filmes, né? Para poder vir trazer isso aí para telona, acho que vai ser bem bacana. Também que nem eu falei, além de nós, vamos ficar satisfeitos, já somos fãs antigos de outras gerações, a molecada nova vai se aproximar, se apaixonar pela série também, por causa da ligação, aquela coisa de criança, adolescente, tal, esse universo, chama muito, né? Que a gente sabe que isso dá certo. Aconteceu muitas coisas na história, Conta Comigo, Stranger Things, tal, isso daí, todos Goonies, todos esses filmes... Tem gerações até hoje que vivem por causa desses filmes aí. Então, Chuck, que é um clássico ali, que hoje em dia a atual geração gosta de Chuck por causa da série. Sim. E a série é boa. Sim, a série é boa. Eu gosto da série. A série é legal. Eu gosto da série. A série é muito legal. Então, assim, aproveitando que a gente já falou também sobre essa questão das crianças, vocês já devem ter visto os bastidores, inclusive, recentemente está até bombando alguns vídeos dos bastidores do Bill Skarsgård com a relação entre eles e os atores mirins, que eu acho incrível, sensacional, porque
De fato, você tem que ter esse manejo, porque eles são atores, mas eles são crianças, antes de mais nada. Então, ele teve esse manejo para não traumatizá-las. Então, eu quero saber a relação entre vocês e as crianças. Vocês já estão cansados de saber que eu amo crianças, eu me dou muito bem, eu sempre respeito bastante elas. Hoje em dia, as crianças são mais apaixonadas por terror, eu acredito. Na verdade, eu não vou nem dizer assim, hoje em dia. Hoje em dia, a gente sabe mais, inclusive vê alguns cosplayers mirins de terror, entre eles o próprio Pennywise, né? Mas o próprio Rubens falou, né? Que ele é fã de terror desde criança, Desde né, criança, Rubens? Desde criança, porque assim, eu sou da geração que foi criada lá nos anos 80, e eu, no caso, minha mãe eu não tinha muito filtro. Deixava eu assistia. Então, assim, você pegar um menininho assistindo A Hora do Pesadelo, O Lobisomem Americano em Londres, né? Você fala, caramba, como que é? Mas assim, eu tirei muito bem, porque eu acabei virando Não vai super fazer fã. xixi na cama. Não pode. Isso aí não. Mas assim, eu acabei virando essa pessoa que eu sou hoje, colecionador, fã, entusiasta, vai nos eventos, não ligo para a questão de idade, eu vou nos eventos até enquanto eu tiver as duas pernas boas e energia, eu tô indo nos eventos, vou brincar, vou fazer cosplay, entendeu? Então assim, para mim somou muito com um lado positivo, né? Essas peças aqui, inclusive, são do Rubens, tá? Um Lindos. pedacinho Olha da isso. coleção de terror da gente. Um pedacinho mesmo, né, Rubens? Porque talvez um dia eu ainda traga pro canal aqui a coleção completa dele, vocês vão conferir. Mas eu queria que a Bi falasse agora um pouquinho sobre a sua relação com as crianças. Eu gosto muito de criança também. E me espanta, às vezes, quando eu vou nos eventos de IT e vem criança me abraçando. Aí eu... Amiguinho, Teu pai de deixa onde tu assistir? você conhece o It? Então, eu acho que a internet acaba trazendo isso, né? As crianças veem as coisas muito fácil na internet. Sim. Então, eu não sei se a maioria das crianças, de fato, assistiu o filme. Elas conhecem o palhaço e talvez tenha visto algum TikTok e YouTube sobre o palhaço, mas eu não acho que elas chegaram a ver o filme. Então, quando eu vou em evento que tem criança que quer falar comigo, eu tento ser o mais legalzinho possível, porque às vezes esse negócio de assustar a criança, falar alguma coisa pra criança, eu tenho um pouco de receio. Então, eu tento falar na minha voz normal, tentar ser um pouco mais a bem aqui, menos it, com as criancinhas, porque eu não sei até onde elas viram o Pennywise, então não sou eu que vou traumatizar a criança de ninguém. Você já viu o Rafa, né? O Rafa Já, não tá o nem Rafa. aí. O Rafa... Ele não tá nem aí. Ele não fala tá com as nem aí. crianças mesmo assim, com a voz do It. Ele não tá George, nem né? Ele faz aquilo. E aí ele anda também com a mãozinha, ainda fica chupando, lambendo aquela... Você é um ceboso, Rafa, mas eu te adoro, tá? E aí, assim, eu vejo muito isso, né? De mesmo ele interpretando, as crianças ainda querendo estar perto. As crianças adoram. Né? Mas, assim, eu acredito que é bem legal da sua parte também fazer isso, ter esse cuidado. O Rubens, eu não sei porque às vezes as crianças talvez não conheçam essa versão, só vejam você como um palhaço. Sim, alguns conhecem porque o pai fala e tal. E aconteceu até nesse Horror Expo com ele e antes com o Spalding também. Eu tenho um pouco de pudor também, eu penso muito nisso daí, porque não é porque pra mim não foi chocante que não vai ser pra outra criança. Então você tem que ter esse olhar pra olhar para o próximo e falar, peraí, né? Pode chocar a criança e tal, e eu posso fazer parte disso daí. Às vezes o pai, que eu tô de Spalding, o pai chega, põe a arma na cabeça do filho, aí eu não coloco. Eu não coloco. Tem alguns pais que... O Spalding, tudo que ele faz, ele mostra o dedo do meio. Quando eu tô com a sei, criança, inclusive- ele não mostra o dedo, ele faz assim. Sim, que Então, assim, inclusive... eu fui tenho um fazer- pouquinho de pudor pras coisas. Eu fui fazer tá? o vídeo com o Rubens, né? Aí eu cheguei, geralmente eu só coloco a câmera, o celular na cara do cosplay e falo assim, performa. E aí ele foi e mostrou o dedo, cara, Eu lembro, não, você é pro falou. meu... Aí ele, tá bom, eu vou mostrar os dois dedinhos. né? Então, com a criança, eu não mostro o dedo. O Pennywise, morde, não sei o quê. Aí eu falava assim, ô, tudo bom? O tio é amigo, tá? O tio pode brincar que tá mordendo, mas não é de verdade, tá bom? Ele, tá bom. Aí eu fazia a foto com o dente, assim, mordendo o bracinho. Sabe? Mas quando a criança ficava meio que puxando assim, eu só abraçava e tirava foto fazendo assim, Tem vezes fofinho. que é o pai e tal. que empurra Porque o pai empurra, ele acha. Fica toda... Entendeu? Porque assim, o pai é outra geração, que nem eu falei, eu sou outra geração, mas eu não posso achar
que a criança de hoje tem a mesma... Não tem, a gente não sabe, né? Então tem que ter esse pudor. Eu tenho esse pudor, né? Vou aqui cagar regra, falo, todo mundo tem que ter. Mas eu tenho esse pudor. Pois eu vou cagar regra e vou dizer, temos que ter sim. Porque eu já falei até sobre isso em episódios anteriores, gente. Tem, às vezes, pais que não têm essa consciência. Eu já debati isso, inclusive, com o Rafa, né? O Fredão de Oz, não o Rafa das Paletas. Que ele tem filho também. E ele fala, olha, se a criança vir até mim e quiser tirar foto, vir interagir, ok, eu interajo. Mas eu não vou chegar na criança assustando algo do tipo. O Jason de Curitiba, que eu conheci também lá na Horror Expo, ele falou assim, não coloca a machete na criança, essas coisas, entendeu? Então, assim, tem alguns pais que às vezes... Eu também não vou julgar, muitas vezes, os pais, como você falou, às vezes são fãs de terror também, querem que o filho participe daquela experiência, mas naquela hora ali eles passam um pouquinho. Passa um pouquinho por causa da empolgação, por causa da empolgação, Mas eu digo muito assim, o que é que eu vejo, né? As crianças muitas crianças hoje em dia, não vou também generalizar e dizer todas, têm às vezes essa vontade, curiosidade, eu acho. Como a Abi falou, às vezes por ter acesso maior à internet, essas coisas. Mas, assim, eu queria já aproveitar também com vocês para a gente abordar um assunto meio polêmico, que é, vocês acham que... porque, claro, é antigo e tudo, mas a versão atual se popularizou mais. Vocês acham que foi responsável por tirar emprego de algumas pessoas naquela época do surto, que as pessoas faziam muito pegadinhas de palhaço? Bora falar sobre esse assunto agora. Vamos. Então, é um tema bem polêmico, assim, a questão de palhaço do cinema e juntando com a vida real, porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem um caso dos anos, acho que é 40, 50, acho que é Gracie, o John Wayne Gracie, que ele se vestia, ele tinha uns personagens de palhaço e ele cometia assassinatos, abuso sexual, um monte de coisa terrível. Ele foi condenado por mais de 30 assassinatos, tal, tudo horrível, assim. Então, assim, na história a gente tem alguns casos da vida real que choca. Aí se você vai pro cinema, aí tem o Pennywise. Tem o Arte agora. Tem o Arte agora. Tem o Jester também, isso, né? A gente tem os palhaços assassinos do Espaço Sideral. É meio terrível, assim, mas eles não deixam de ser. Ele arranca a cabeça do cara com soco e tal. Tem tudo isso daí, né? Então, assim... tem esse link aí com a realidade, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado assim para não chocar. E se vier muito pesado, se acontecer muita coisa na vida real, com certeza vai afetar, né? A questão de animação, de festa, a pessoa que trabalha com isso daí, artistas do teatro, do cinema, né? Com certeza vai afetar. Tenho certeza que afeta, né? Mas... a gente tem que ter um equilíbrio também, né? Saber que a gente, assim, a gente já tem outra cabeça, né? Mas a gente não pode falar por todo mundo, né? Então, assim, às vezes a pessoa eu tenho fobia de palhaço, mas porque realmente viu coisas que acontecendo, coisas da vida real, né? Ou então, que nem ela falou, o susto, essa coisa de chegar a assustar também, né? Então, traz esse peso para a vida da pessoa, psicológico. A gente tem que ter muito cuidado com isso daí, né? Eu acredito que a figura do palhaço ela é tão emblemática porque, às vezes, a pessoa não tem medo do palhaço, tem medo do que está por trás do palhaço. Por trás, sim, porque, por mais que a gente conheça essa figura feliz do palhaço, o palhaço é uma figura feliz, que anima as pessoas, anima festas, também tem um lado onde você não sabe o que é aquela pessoa está interpretando alguma coisa. Então, quem é a pessoa por trás? Aí a Bi vai trazer para a gente também o que é a opinião dela sobre como isso afetou. É muito complicado, porque assim, do jeito que a gente tá hoje, se eu saio na rua, ninguém sabe quem eu sou. Meu pai falou pra mim, cara, com essa maquiagem que você tá, eu não sei nem quem você é. Se eu vejo você na rua, eu não sei nem quem é você. Então, acho que bem complicado mesmo. Então, alguns palhaços que eu vejo, por exemplo, de circo, nos poucos que eu fui, eles não usam mais maquiagem tão pesada. Uma coisinha, um brilhinho, tem um narizinho, um brilhinho no olho e só, sabe? Eles não usam mais maquiagem pesada. Eu acho que é justamente por conta disso. Você não consegue identificar a pessoa, ou às vezes leva a criança acaba gerando algum tipo de trauma. E agora que tem esse tipo de palhaço que nem a gente e o Arte, eu acho que isso acabou ficando mais popular. Então, pra mim, em circo que eu fui nos últimos tempos, eles não fazem mais maquiagem exagerada, não usa mais também tanta roupa exagerada. Sim. E eu acho até uma pena, porque pra circo,
eu particularmente achava muito bonito quando ele exagerava na maquiagem, exagerava na roupa, fazia um negócio. E acabou que eu dei uma murchadinha isso daí. Trouxeram isso até como tema de terror, né? Um Hop Hari da vida aí, com o Circo dos Horrores. Inclusive, acho que é o de agora, né? Circo dos Horrores, Eu também curto essa coisa mais pesada também. Eu curto, porque eu cresci com o Bozo. Sim. Então o Bozo é... Nós somos o Bozo. Você não vê esse tipo de palhaço sim, hoje. porque eu pego a maquiagem... Eu acho linda a maquiagem do Bozo, aquela pasta e tal. E traz muito o Pennywise do Tim Curry, né? Aquela pasta, essa coisona branca, pesada na cara, que apaga a cara da pessoa, que a gente tava falando. Apaga, que nem aqui. Se você pegar uma foto minha e olhar, você não vai... Porque, olha como tá, você perde os traços do humano, né? Você vira outro ser. E o palhaço é outro ser ali, né? Aí vai do imaginário de cada um, né? Sim, perfeito. E aí, assim, um palhaço que eu sei que perdeu o emprego foi o Ronald McDonald aí, não é? O pobrezinho. Mas eu acredito que mais por isso, porque como estava tendo esse surto, essa onda de as pessoas fazendo pegadinhas e assustando os outros, e acabaram... o marketing do McDonald's acabou afastando a imagem do palhaço ali para não trazer esses traumas geracionais, né? O estudo que eles fizeram de mercado ali para poder... E afasta mesmo. É o Superman do Mac. Mas tá dando ruim? Tira ele, né? Isso é verdade. É mais assim, questão de controle ali, o que o público está trazendo como termômetro, né? Se o público está gostando ou não. Porque, querendo ou não, a marca tem que agradar os seus fãs. Então, por mais que tivesse alguns que gostassem dele, eles não iam arriscar, porque, querendo ou não, também o McDonald's, ele chega no público infantil, né? Tanto que tem ações como McLanche Feliz, essas outras coisas, né? E você falou do Bozo. Me conta mais um pouquinho, assim, do que foi o Bozo para você na sua infância. O Bozo foi, magia total, assim. O Bozo, para mim, era um orgulho, assim, ligar a TV. Eu sempre fui muito ligado com o Bozo, como base de apresentador de televisão, assim. Para mim, ele vem antes das meninas, antes do Sérgio Malandro, dessa galera da antiga. Para mim, o Bozo era tudo. Ele foi o primeiro palhaço a ter um programa de TV? Da minha geração, sim. Aí depois apareceram outros lá na coisa. Tinha acho que o Atim Espirro também tinha. Patati Patatá já existia. E eles já apresentavam também? Sim. Que atualmente eles estão à frente aí do Bom Dia e Companhia de novo, né? Mas eles já tinha coisa deles já também, né? E o Bozo era audiência total, assim. E o Bozo trazia muito desenho legal, muita série legal, né? Então eu aprendi muito, assim. As brincadeiras eram muito legais, né? As brincadeiras, os prêmios que davam, tudo, né? E a interação, né? Que ele tinha aquela interação ao vivo de ligar, você ligar para lá para poder brincar com ele, para poder jogar. Aí depois você vai crescendo, você vai vendo, tinha 4 Bozos diferentes. Chegou uma época que eles se trocavam no camarim, o mesmo programa tinham 4 Bozos. Nossa! Era o Barreto, o Luiz Ricardo, mais os outros 2. Então, assim, e marcou pra caramba, assim, pra mim é bem positivo. Eu gosto muito do Bozo, da maquiagem, da roupa, assim. E o Bozo marcou muita galera da geração antiga. Tem gente que até hoje fala, nossa... E ele é ligado com o Play Center, tem um disco... A galera que tem o disco antigo, você comprava o disco do Bozo, o LP, vinha o Passaporte da Alegria do Play Center. Então, você recortava a contracapa do disco, ia lá e entrava no Play Center. Então, hoje, quando você vai em algum sebo ver um disco, um LP, quando você vê que tá rasgado ou cortado ali, foi uma criança que usou aquilo ali para Passaporte da Alegria do Play Center na época. Que legal. Então, é bem legal, marcou bastante uma geração, né? Tudo que envolvia ele, os outros personagens também. O Salsifufu, o Papai Papuda, a Vovó Mafalda, né? Os outros personagens que tinham ali, que eram palhaços também, né? Que era bem legal pra caramba também. O pessoal da antiga geração aí vai se identificar bastante, né? Eu sou muito nostálgica, eu adoro. A minha geração só conhece o Bozo por palavreado mesmo, né? Porque o Bozo e Jiraya, pra mim, era provérbio, assim, palavreado. Virar no Jiraya, você tá parecendo Bozo. Até entender quem era Bozo e quem era Jiraya, porque o Bozo, de fato, só conheço pelo aquele filme Bingo, né? Sim. É o que eu conheço do Bozo, porque minha geração é Patati Patatá. Verdade, nossa geração é Patati Patatá. Eu lembrei do meme lá do Patati Patatá, que a mulher... A gente foi enganado. Passando mal, né? Ela passando mal. E aí, assim... Nossa...
Eu acho tão engraçado essas coisas. E nem era o Patati Patatá de verdade. Não ali, era né? justamente, Tipo, é por isso. alguém lá falou, algum político falou, mas a gente vai trazer o Patati Patatá. Os caras iam lá. Porque nessa época aí tinha um monte de Patati Patatá no Brasil inteiro. Sim. Porque eles são uma equipe gigante, né? Tem vários Patati originais. Só que a galera fazia os genéricos, né? Fazia, tipo, a gente, tipo, nós somos Patati Patatá, que se der, vamos fazer. Acho que hoje tem mais um licenciamento, assim, né, deles. Naquela época lá foi bem... Era 2009, 2010. Ai, gente, falando nisso também, eu até recentemente vi aí uma coisa que o influencer Vitor Fernando teve que remover do perfil dele as fotos como fofão, vocês acreditam? Porque ele disse que até estudou, ele queria só homenagear o personagem. Assim como a gente tá aqui homenageando um personagem, a gente não tá ganhando dinheiro com isso, ele fez isso pro Halloween, pro baile da Sephora. E a família entrou em contato ameaçando de processo e tudo. Vocês acreditam? Caramba. E aí eu vi até uma pessoa comentar uma coisa que eu concordo. É como se quisessem deixar a figura morrer. Porque tudo bem que como é o nome dele, que interpretava o fofão... Eu esqueci o nome dele. Eu fazia Eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome. Que ele fazia o Patropi, né? Isso, exatamente. Esqueci agora. Também esqueci. Mas antes de falecer, ele pediu que não fosse utilizado de determinada maneira. Mas a intenção do Vitor realmente era homenagear. Fazer homenagem. E ele estava incrível. Nossa, gente, não sei se vocês chegaram a ver. Senão depois pesquisa, tá? Eu vou Mas ver. ficou muito... Vai encontrar, porque querendo ou não, na internet é assim, né? Ele pode ter removido, mas vai ter outros vídeos aí. E eu fiquei realmente chateada, porque se for acontecer isso com alguns personagens clássicos, seja o Bozo, seja o Fofão, Emília, esses personagens clássicos da cultura brasileira, vai ser triste. Vai ser triste. Se porque... não puder homenagear, fazer um cosplay, fazer uma apresentação, alguma coisa, até um trabalho, né? E vai ser meio... Claro, se for algum trabalho algo maior, assim, sei lá, numa emissora gigante e tal, uma coisa, tudo bem, vai rolar direitos e tal, essas coisas todas, né? Mas a coisa de homenagem e tal, de fã, eu, na minha opinião, tem que seguir. Claro, eu tenho que falar isso até para defender a nossa classe aqui, né? Porque senão a água bate a gente na vai poder bunda. fazer mais nada, né? A gente vai... Cosplay Eu não me imagino em evento... indo mais de Rubens, normal, civil. Eu também não, eu não vou. Todos os eventos que eu faço, tanto de série japonesa como de terror, que são duas coisas que eu amo, eu faço questão de caracterizado para minha satisfação, para homenagear o criador, o artista que criou, que escreveu, que desenhou, e o ator também que interpretou. Então, é tudo homenagem, sabe? Sim. É uma satisfação própria do menino ali e tal, que sempre quis ser esses personagens que ele usa as roupas, e homenagear o criador e os artistas que interpretaram, entendeu? Então, eu acho tão bonito isso daí, né? Quando eu falo de todos nós, né? Eu acho tão bonito isso daí, tipo, eu não imagino um dia ter que acabar isso, parar e tal, porque... Eu também, porque... Tem muito amor envolvido nisso aqui. Muito, não é muita só paixão. pôr uma roupa e pintar a cara, não. Tem muito que amor. já é um trabalho, história gente. de vida. Tem história, eu falo que é história de vida, que eu contei lá atrás, com o garotinho e tal. E hoje em dia eu faço tanto os personagens de terror como os super-heróis de série japonesa. É uma satisfação para mim. É uma satisfação, sabe? Eu falo, caramba, sabe? Eu faço parte disso e tal. Eu posso fazer essa homenagem, entendeu? Então, assim, a história de vida, amor, é muita coisa envolvida. Sim. Não é só, sabe, vou pôr uma roupa ali, vou... Não. E para você, Bianca, como é poder homenagear os personagens que você gosta? Ai, gente, de novo, falando em amor, né? É muito amor envolvido, porque fazer parte do processo roupa, maquiagem, peruca, lente e ir para evento, assim, é muito legal fazer cosplay, mas também é muito desconfortável. Tem uma hora que a cabeça já dói porque a peruca aperta, o corpo já não aguenta mais a roupa pinicando, o olho já tá como? Para tirar a lente. Então, tem que ter muito amor envolvido. Amor pelo personagem, amor por fazer cosplay, amor pela arte no completo. Sim. Então, assim, eu gosto muito do It, então tem horas que a roupa incomoda, que a peruca incomoda, que a maquiagem... Tô comendo, putz, borrou a maquiagem. Às vezes a gente esquece que tá com a maquiagem no rosto de tão normal. Vai viver a vida... fui coçar... Já era. Então, são tantos detalhes que a gente pensa pelo carinho na hora de fazer o estudo do personagem, na hora, principalmente fazer o cosplay. Vou procurar referência, vou fazer como faz, vou ver a cor certinha, o acessório certinho. Ai, não existe para vender, vou fazer artesanalmente. Então, tem que ter muito carinho mesmo, muito gosto, porque, nossa, não é fácil, não. Sim, eu, particularmente,
como o Rubens falou também, eu não consigo mais ir para evento assim sem ser caracterizada. Atualmente, tem gente que já até me reconhece. Vê um personagem meio doido, assim, já fica, eu acho que ela é a Letícia. Então, recentemente eu fiz a Alegria Divertidamente, que é até o que eu brinco, né? Que é o único cosplay que eu faço, porque eu interpreto e eu dou a vida mesmo a ela. Mas na maioria dos eventos que eu vou, se eu não puder fazer alguma coisinha ali, inventar um personagem, mudar, geralmente eu mudo o sexo do personagem, né? Eu faço versões femininas, por isso que eu adorei quando eu te vi, assim, né? Porque tá muito legal a tua. E assim, eu quero saber de vocês agora, qual foi a maior palhaçada que vocês já passaram num evento desses? Nossa, já aconteceu tanta coisa. Pera, calma, vamos pensar em uma, mas assim... Uma coisa que acontece muito comigo, particular, não sei se é porque eu sou mulher e não sei se já aconteceu com você, questão de assédio. Porque assim, gente, desculpa, você vai assediar um palhaço. Nossa. E acontece. E assim... Não, ainda tem alguns ridículos que ainda falam assim, não, é porque os caras assediam porque a menina tá com roupa curtinha, a menina tá com o peito pra fora, com bunda pra fora. Explique-se agora. Então, assim, tocando num ponto bem, assim, sensível, com a gente acontece muito isso. Então, quero tirar uma foto. Tirar uma foto, a pessoa acaba pegando em você. Você, às vezes, tá com maquiagem corporal e a pessoa pega em você. Alisando. Não toca, tem... Sabe, eu faço a Jinx também do LOL, então tem toda uma tatuagem, assim, que eu faço com tinta. Aí a pessoa já quer chegar pegando, abraçando. Aí você fica assim... Não toca. Então, pra gente que é mulher, acontece muito disso, de fazer cosplay e acabar tendo um assédio que a pessoa fala, não, mas, não, tô interagindo com o seu personagem. Amor, dá um passinho pra trás, vamos lá. Então, às vezes, as pessoas não sabem distinguir que tem uma pessoa ali e tem uma pessoa que, às vezes, não quer ser tocada, não quer ter esse tipo de intimidade. Respeitar os limites, né? Estamos, às vezes, com um personagem, você falou, tô com um personagem feliz, tô com alegria, tô fazendo piadinha, tô interagindo... Calma, gente, não é motivo para dar um passinho a mais. Então, para mim, o que já aconteceu algumas vezes, assim, infelizmente mais de uma vez em evento, foi isso. De as pessoas quererem pegar em você e... Enfim. Eu tenho essa solidariedade aí com as meninas, porque eu já presenciei bastante coisa nessa questão. Comigo nunca, né? Claro, ninguém vai assediar a cara, mas tipo assim, as meninas... Não, mas assediam, você acredita? Eu teve um vídeo meu que viralizou, que eu vi até alguns rapazes comentando, mas isso acontece com os rapazes também. E aí eu disse, né? No tema, na pauta, a gente não estava falando sobre o assédio de um modo geral, mas sobre um episódio de assédios que acontecia com algum grupo de meninas nesse mundo cosplay, certo? Mas a gente sabe da existência do assédio masculino. E eu ainda acho um pouquinho ruim como os rapazes recebem o assédio, porque são ensinados a aceitar. São ensinados que se uma mulher tá te desejando, tá passando a mão no seu corpo, mesmo sem o seu consentimento, é ok, é legal. E são chamados até de, com perdão da palavra, de viado, se por acaso for reclamar, né? Sim. Então, assim, que bom que você nunca passou, e eu sinto muito pela Bianca já ter presenciado. Eu já passei por algumas situações assim. Eu tava de Elphaba, tá? Que também, por isso que eu digo, eu não defendo, não passo pano pra esses caras que vêm, mas é porque a menina pediu pra ser assediada. Não existe isso, gente. Então, me conta agora perrengue que você passou nos eventos. O meu perrengue é mais fora essa questão de... Porque se eu ver esse tipo de coisa, eu fico incomodado também. Não é porque não é comigo, mas eu me incomodo. Que nem assim... a menina tá interpretando a Celina, a mulher gato. Mas porque é uma personagem mais assim, tá? Ou a Coriander, ou outro personagem. Você acha que... Pela questão do personagem ter certas características, você tem o direito, essa liberdade de ir lá e assediar, essa questão de pegar ou achar e fazer brincadeiras tal, e não é, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão assim, e eu já cheguei a chamar a atenção já de cara por causa disso aí, por causa de menina que eu conheço que faz personagem assim, né, e feminino, e rola esse assédio, essa falta de respeito, né? Agora, comigo mesmo... O perrengue é mais por falta de estrutura mesmo de alguns eventos, sabe? Não dá o apoio necessário com o cosplay.
precisa, Uma sabe? palhaçada mesmo, tá? Evento que quer ter os cosplayers Sim. como entretenimento, mas não quer dar estrutura Sim. para eles. Então, assim, vou usar aqui de exemplo. Eu não vou citar, eu poderia, mas eu não vou citar o nome, porque senão eu vou ter que citar um monte. Eu vou citar quase todos, pra falar a verdade. Eu não vou, Lista de eu não tenho rabo eventos. preso, né? Então, assim, estrutura, com camarim decente, né? Com banheiro, com pia, coisa Com limpa. espelho no Com camarim, que a gente espelho, tava com espelho. conversando. Por favor, Com com espelho, espelho. porque assim, a gente passa muito perrengue com isso daí. Lugar para guardar as bolsas, as malas. Eu já cheguei em evento que não tinha lugar para guardar. Então, assim, você faz parte. Na chamada de todos os eventos, falam dos cosplays. Fala assim, ó, a presença dos melhores cosplays da cidade, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega lá, você não tem estrutura nenhuma. Se você não for maquiado de casa... Eu já tive uma vez que eu fui no sábado e fui me maquiar lá e me montar lá. Foi eu e minha prima. Inclusive, ela foi fazer a IT feminino, né? E eu fui fazer o Spalding. Aí a gente demorou, 4 horas para se maquiar. Nossa. Aí no domingo falou, não, vamos nos maquiar em casa, a gente pega e vai, chama um aplicativo, dá outro jeito aí e vai embora, porque não dá mais. Porque, assim, não tinha estrutura nenhuma. Não tem um espelho decente, não tinha, quer dizer, nem espelho tinha, né? Mas preciso tirar, eu errei alguma coisa e tal. Você tem que ir no banheiro, aí você tem que ir metade do personagem. Já quebra, pra mim, quebra a magia da coisa. Eu odeio aparecer. Pois é. E aí que a gente comentou, aí a pia tá toda molhada. Nossa. Aí você vai no banheiro, aí você chega lá, tá o cara, você tá pintando, o cara esbarra em você, e assim, você tá... Eu tive que entrar com Tarsis pra ajudar ele, tá? E eu tava de Alerquina e lá no banheiro masculino. E eu pedindo licença pros rapazes. Eu, gente, desculpa, eu tô olhando nada, não tô vendo nada, tá bom? E o cara no mictório aqui do meu lado, e eu tipo assim... Porque ele tinha que usar o espelho e eu sei qual é o evento que vocês estão falando. Então, e aconteceu em vários comigo. Eu gosto de ir em outros eventos também e tal. E assim, o mínimo que a gente pede é isso daí. Porque sempre quando acaba os eventos, o pessoal vai lá nas páginas. Tá hypado, né? Todo mundo postando foto e tal. Tá, nós vamos atender, vamos falar, não sei o quê, vamos entrar em contato, não sei o quê. Ninguém entra em contato nada, é tudo mentira, gente, é tudo mentira. Então, assim, a gente ama muito isso daqui, para poder fazer isso daqui. Porque a gente gasta, né? Claro, eu às vezes aparece um jobzinho ou outro, tal, alguma coisinha, você ganha uma merrequinha ali, mas assim, não paga o que você faz. Porque eu faço tudo. Eu vou atrás de tecido, eu vou atrás disso, daquilo, de tinta, não sei o quê. Eu construo tudo. Né? Eu só pago mesmo para poder fazer as minhas costurar as roupas, mas eu vou atrás de tudo, né? Inclusive eu vou mandar um beijo para Conceição e para Bruna, que eu adoro ela, sempre faz desde todos os meus cosplays, elas são fodas, mas obrigado mesmo. E assim, o restante eu vou atrás de tudo, sabe, buscar tudo e tal. Então assim, a gente tem esse desgaste, claro, tem um amor envolvido, a gente tem aquele gasto de energia, mas a gente só queria ser um pouquinho mais, sabe? Respeitado, valorizado positivamente, pessoal. Não custa nada, sabe? Você colocar um camarim ali, um espaço para poder guardar a bolsa. Tem lugar, não tem espaço para guardar a bolsa. E aí? Você faz parte do evento, você vai ficar tirando foto com uma mochila gigante lá, faz parte do personagem? Não faz. E você vai deixar num canto lá e se some. Sabe, são coisas assim, sabe? A gente pede, não é muita coisa. Não, é um espaço, um espelho, uma pia limpa, um banheiro interno ali junto com o camarim pra gente poder fazer tudo que a gente precisa e acabou. A gente vai dar o melhor, a gente já dá o melhor da gente, mas a gente vai poder dar 110%, 120%. É isso. Perfeito. Rubens, você tem alguma coisa para acrescentar, minha princesa? Não, é isso mesmo. A gente até tava conversando sobre isso a gente tinha que falar isso antes, porque, cara, não dá. A gente faz cosplay e os eventos divulgam os cosplays. Evento vai ter cosplay. Entre as atrações dos eventos, eles falam show, não sei, cosplays. Então, a gente já tá incluso nas atrações do evento. Sim. Mas na hora de dar esse carinho, assim, falta. Então, a gente já está chegando ao fim do episódio, tá, amores? Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Ter mais umas 2 horas. Ai, como eu queria, como eu gostaria. Mas, olha, o Orgulho Geek Podcast está só começando. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer as pessoas que já estão acompanhando o programa. Tem muita gente que fala, não desiste, continua, vai, você está valorizando os cosplayers, está sendo muito legal. Então, eu quero trazer para cá as pessoas que são apaixonadas por toda forma de cultura, arte, né? E cosplay é uma arte, colecionar é uma arte, né? Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Eu gostaria que vocês, primeiramente, dissessem o arroba, tá? Vai ser colocado aqui na edição, mas falem o arroba de vocês, convidem as pessoas para conhecer o trabalho de vocês e deixem uma mensagem aí para os nossos telespectadores do Orgulho Geek Podcast.
Por favor. Bom, meu arroba, tanto no Instagram quanto no TikTok, é totoro.cosplay. Eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. É muito legal que a gente consiga falar sobre esses assuntos, principalmente sobre terror, que é um nicho que está crescendo aos pouquinhos, né? Então, é muito legal que a galera tenha essa visibilidade. E é isso, galera. Trata bem os cosplayers e também obrigada, né, por quem também curte o nosso trabalho. Tem um ser humano por baixo dessa maquiagem, tá? Vou deixar o meu arroba Rubens Nunes com Z, colecionador. Tá? Então, assim, eu sempre a minha página ela é toda totalmente voltada para coleção, eventos, todos esse tipo de tema geek, né? E muito terror, muito tokusatsu também, que eu amo de paixão, né? E eu agradeço a Letícia ter me convidado, agradeço de coração, sabe? Trazendo essa voz aqui para a gente poder falar o que a gente pensa e falar a verdade mesmo, sem ter rabo preso, tal. Eu agradeço mesmo pelo espaço do terror também. Obrigado, porque eu sou amante, eu amo o terror. Bora fazer o terror crescer, né? Sim, a gente faz parte disso, né? Então, assim, agradeço demais. A gente está virando uma comunidade maior, está crescendo mais. A galera antiga, né? A galera antiga, a geração antiga, a antiga geração com a nova, a gente se fundir e fazer isso aí, fazer brilhar os eventos, né? Poder levar mais personagens de cosplays, que sejam lançados mais terror tanto internacional como terror nacional. Vamos apoiar o terror nacional, que é maravilhoso, gente. Sabe? O terror underground, o terror nacional. Sim. Vamos apoiar. O terror feito ali nas bases ali, sabe? Sim. Às vezes sem grandes investimentos, mas o pessoal entregando o melhor de si, tanto os atores, as atrizes, os escritores, os roteiristas, os diretores e tal. Vamos apoiar. Inclusive, vai sair aí um ótimo terror nacional, tá? Que é a própria Carne, estreia dia 30 de outubro na Cinemark. E tá valendo muito a pena. Eu já conferi, sim, tá? E vocês dois assistam. Eu vou assistir. Eu tava falando dele ontem, eu vou assistir também. Com certeza, o terror nacional tem que ser apoiado. Né? A gente ama muito terror gringo, tal, de outros países, Itália, Japão. Eu gosto muito dessas coisas, assim. Mas o terror nacional, sabe? A gente tem mestres aí, a gente pode falar. Vou falar do Mojica aqui, mas tem outros que vieram depois dele, influenciados aí por ele também. Vamos levantar o terror nacional, vamos enaltecer. Tem livro também nacional de terror. Tem livro nacional. Muito bom. A gente tem muita coisa boa do Brasil também, gente. Vamos apoiar, vamos fazer por onde. Sem síndrome de vira-lata por aqui, tá? Aqui a gente tem apaixonados por terror e sim, pela nossa nação. A arte é sem fronteiras, né, Letícia? Então, assim, a gente ama as coisas lá de fora, mas temos que amar nossas coisas aqui também, com né? certeza. Tem muita coisa bacana aqui no Brasil. A arte é assim, ó, tem que ser englobada, tudo. Valeu. Perfeito. Então é isso, chegamos ao fim. Você vai flutuar também, você vai flutuar conosco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.